Capítulo 1. A guerra será derramada sobre todas as nações. O começo da guerra do último dia. Em 25 de dezembro de 1832, Joseph Smith proferiu uma profecia a respeito às guerras que acontecerá em breve, começando com a rebelião da Carolina do Sul. Depois de 28 anos, em 12 de abril de 1861, sua profecia começou a se tornar realidade. Nesse dia, as tropas do Sul abriram fogo contra a Forte Union em Charleston, Carolina do Sul. Essa declaração, que hoje é conhecida como Profecia sobre a Guerra, também descreveu outros detalhes da guerra entre os Estados Unidos e afirmou que os Estados do Sul dividirão contra os do Norte, e sustentou que os Estados do Sul apelariam a outras nações, incluindo o país da Grã-Bretanha, para ajudá-los. A história dos Estados Unidos declara, sem hesitação, que essa guerra ocorreu entre os estados da Norte e Sul. Já em maio de 1861, a Confederação do Sul enviou delegados à Grã-Bretanha, França, Holanda e Bélgica buscando ajuda e reconhecimento de potências estrangeiras. A profecia foi ainda mais extensa do que uma previsão de guerra entre os estados. Sua afirmação de que chegaria um momento em que a Grã-Bretanha se voltaria para outras nações para se proteger contra outras nações estendeu a profecia aos tempos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Nessas guerras, a Inglaterra formou alianças com a França, a Rússia, os Estados Unidos e outras nações, em um esforço para repelir os nazistas, isto é, as potências centrais. A profecia sobre a guerra declarou que chegará o tempo em que a guerra se espalhará por todas as nações, começando naquele lugar, Carolina do Sul. O pedido de ajuda da Inglaterra, no entanto, desempenhou um papel cronológico importante nesse cronograma profético dado a Joseph Smith, porque a revelação dizia que quando a Inglaterra pede ajuda a outras nações, então a guerra se espalhará para todas as nações. Então, as guerras começariam nos últimos dias com a rebelião da Carolina do Sul, mas o sinal de que alcançariam proporções mundiais seria o pedido de alívio da Inglaterra em guerras mundiais. Segundo a profecia, as guerras entre as nações continuarão com efeitos ruinosos, porque sim, com a espada e com o derramamento de sangue, os habitantes da terra lamentarão, e com fome, pragas, terremotos, trovões do céu e também com raios violentos e intensos, os habitantes da terra sentirão a ira, a indignação e a mão punitiva de um Deus Todo-Poderoso, até que a consumação decretada destrua completamente todas as nações. A mensagem da profecia de Joseph Smith sobre a guerra, então, é que Deus permitiu que uma série de guerras se espalhasse na terra. Essas guerras, começando com a guerra entre os estados em 1861, deveriam escalar para proporções mundiais em um momento em que a Inglaterra buscaria alianças com outras nações. Primeira Guerra Mundial primeiro e as guerras devem continuar até que a consumação decretada por Deus destrua completamente todas as nações. Estamos hoje no meio dessa série de guerras. Sabemos de muitas guerras que já serviram para cumprir a declaração de Joseph Smith. Aqueles que aceitam a profecia como uma revelação de Deus estão comprometidos com a crença de que essas guerras continuarão até que as atuais nações da terra sejam consumidas. Escravos se levantarão contra seus senhores depois de contar como a guerra se espalhará por todas as nações no dia em que a Inglaterra solicitar ajuda de potências estrangeiras. A profecia sobre a guerra acrescenta outro ponto. 11 em sua cronologia do futuro. Diz: e depois de muitos dias, os escravos se revoltarão contra seus senhores, que serão mobilizados e disciplinados para a guerra. Essa profecia tem sido comumente interpretada como uma referência apenas aos negros nos Estados Unidos. Alguns santos dos últimos dias, no entanto, reconhecem um significado muito mais amplo na profecia. O bispo Joseph L. Wirthlin disse ao comentar sobre esta fase da revelação em 1958, tenho certeza de que, em muitos casos, todos pensamos que isso tem a ver particularmente com os escravos nos Estados do Sul, mas acho, irmãos e irmãs, que essa passagem pretendia se referir a escravos de todo o mundo, e penso neles, particularmente no país da Rússia e nos outros países dominados por aquela grande nação onde os povos são realmente escravos dos indivíduos que guiam e dirigem o que acontece na Rússia e na China e onde os direitos e privilégios de adorar a Deus e chegar ao conhecimento de que o Jesus Cristo é seu Filho lhes são negados. Nos próximos anos, o mundo observou uma série contínua de rebeliões, insurreições e negócios tempestuosos de pessoas que tentaram se livrar do que consideravam opressão e regra tirânica. França, Inglaterra,
Portugal e Bélgica viram a deterioração de suas colônias e libertaram muitos de seus subordinados para formar governos novos e independentes. América Latina, África, Oriente Próximo, essas áreas têm enfrentado dificuldades contínuas enquanto seus povos oprimidos lutam para se livrar de seus governantes políticos e econômicos. Nos Estados Unidos, também estamos engajados em uma luta contínua pela igualdade racial, à medida que negros e outros grupos étnicos se esforçam para crescer socialmente, culturalmente e economicamente. O objetivo das guerras é preparar-se para a pregação do Evangelho após a profecia sobre a guerra. Alguns dos santos dos últimos dias interpretaram, até certo ponto, o propósito da guerra como um instrumento que funcionava como justificativa para a derrubada de governadores e governos que não permitiam a pregação do Evangelho. Pelos missionários dos santos dos últimos dias. Este foi o ensinamento de Orson Pratt em 1875. Hoje existem algumas nações que não permitem que nenhuma religião seja pregada dentro de suas fronteiras, mas aqui é estabelecida por lei. Quando Deus derruba os tronos, o que ele fará muito em breve, quando derrubar reinos e impérios, cujo tempo está próximo, outros governos serão formados mais favoráveis à liberdade religiosa. Os missionários desta igreja visitarão essas nações. Assim, poderíamos listar o que Deus está fazendo entre esses poderes despóticos, destruindo e mudando práticas e instituições bem estabelecidas, para que seus servos possam sair por seu próprio comando, entregar a grande e última mensagem do Evangelho aos habitantes da terra, preparatória para a vinda de seu Filho. Em outra ocasião, ele disse que chegará o dia em que as nações da Europa terão praticado guerra por tempo suficiente, e esses governos despóticos terão sido derrubados, e quando a mão da opressão e da tirania será aliviada, e quando os princípios da liberdade religiosa se espalharão mais plenamente, e de forma mais ampla, para que os líderes desta igreja atravessam todas essas nações, e então teremos necessidade desses anos 70 que estão se organizando todo esse tempo. Dos de Paley Pepra também aplicou a filosofia de que o objetivo da guerra era preparar nações não receptivas para receber o Evangelho. Ele estendeu a aplicação além das nações gentias para a nação oriental do Japão e disse que, politicamente falando, algumas barreiras ainda precisam ser quebradas e alguns ganhos alcançados, como a subjugação do Japão e o triunfo da liberdade constitucional entre os países. Certas nações onde mente, pensamento e religião ainda são ditados por lei. Ele continuou dizendo que essa subjugação do Japão deve ocorrer antes da congregação das tribos de Israel em Jerusalém. O elder Harold Belay, na Associação Geral de outubro de 1954, citou o ditado acima e comentou: subjugação significa conquista pela força. Quero lhe dizer que uma das coisas mais significativas que já vi no extremo é o cumprimento do que o elder Paley Pepra testemunhou como um dos desenvolvimentos significativos que foram necessários para a consumação dos propósitos de Deus, subjugação do Japão e o triunfo da liberdade constitucional entre certas nações onde mente, pensamento e religião ainda são ditados por lei. Ele então elaborou como a Segunda Guerra Mundial havia aberto o caminho para um trabalho missionário eficaz naquela nação. 2 períodos de guerra. As guerras preparatórias e as guerras de destruição completa. De acordo com a profecia sobre a guerra revelada a Joseph Smith, as guerras serão derramadas até que todas as nações sejam completamente destruídas. Mas parece que as características da primeira época das guerras são diferentes das características da época posterior. Conforme apresentado na sessão anterior, o objetivo de uma parte dessas guerras é permitir que o Evangelho entre em lugares onde antes era proibido. Aparentemente, essa é a característica de apenas o primeiro período de guerras, ou seja, o período de guerras preparatórias. Parece que uma característica desse período inicial de guerras foi e continuará sendo de que os convertidos nessas nações recém-proselitizados serão perseguidos pelos povos dessas nações. Orson Pratt, em 1859, ensinou que depois que os missionários penetraram nessas nações, eles terão que fazer muito proselitismo antes que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Eles terão que ir e construir a igreja do Cordeiro de Deus entre essas nações, impor-lhes clérigos e ir e construir mais. Para que quando a multidão se reúna para combatê-los pode estar armado com o poder que vem do céu. Falando em futuros esforços de proselitismo na Europa, Pratt disse que, após o estabelecimento da igreja na Europa, eles, os não convertidos que viram as atividades missionárias, se reunirão em multidões, como outras nações, para lutar contra ela, e assim será feito na Áustria, na Espanha, em Portugal e em todas as nações modernas da Europa, bem como nas nações que habitam a Ásia e a África.
Segundo Eiderpratt, também será característico do período das guerras preparatórias que os convertidos em países estrangeiros serão aconselhados a permanecer em suas áreas familiares. Parece que eles não serão chamados a deixar suas casas e se reunir na região de Sião da América, embora tenham que suportar opressão e perseguição. Essa é a política atual da Igreja, como mostra a construção de templos e a formação de estacas em terras estrangeiras durante a última década. Pratt falou das orações imprudentes dos santos americanos para que os convertidos europeus se reunissem em breve na América e comentou: quando chega a hora em que os santos do Cordeiro de Deus estão espalhados por toda a face da terra, entre todas as nações e reinos dos gentios, e as multidões se reúnem contra ele para lutar, não descobriremos que essas orações imprudentes serão respondidas. Los santos, em vez de 13 todos serão atraídos, eles ainda serão espalhados entre as nações, para que o poder do Cordeiro de Deus possa descer sobre os santos do Altíssimo, que estão entre todas as nações e reinos dos gentios, e não apenas sobre eles, mas também sobre o povo da aliança, os descendentes de Jacó. Eles devem estar armados com a retidão e com o poder de Deus em grande glória. Mas se forem extraídos, onde eles teriam seus santos? Isso falsificaria completamente esse ditado. O elder Levi Edgar Young ensinou que essas guerras e perseguições serão para o benefício final dos santos. Este é um dia de severas provações para todos os habitantes da terra. As nações estão cambaleando e os governos correm o risco de serem derrubados. Dificilmente passa um dia sem ouvirmos alguma catástrofe terrível ou alguma tribulação horrível que ocorreu entre os filhos dos homens. As trevas cobrem a terra, e as trevas cobrem as nações. Nós estamos sendo disciplinados, e quando entendermos a sabedoria disso, consideraremos toda a vida como um meio de santificação. Eu realmente acredito que esses dias estão nos aproximando cada vez mais de Deus. Mas depois que os missionários penetraram em todas essas nações, e a perseguição se elevou contra os convertidos que já estão lá, a posição dos líderes da igreja é de que o caminho da guerra mudará pouco a pouco através do terra. A guerra não servirá mais ao propósito de preparar as nações para receber o evangelho, mas se tornará um instrumento de terrível destruição e aniquilação. Orson Pratt fez um contraste entre esses dois tipos de guerra. Essa guerra que já está em andamento, a guerra entre a Áustria e as potências aliadas da França e da Sardenha, não resultará na horrível extinção prevista no livro de Mórmon e que enfurecerá todas as nações e reinos dos gentios, ou, em outras palavras, entre as nações cristãs. Uma é a guerra preparatória para a proclamação do Evangelho, o outro é uma guerra de terrível destruição, que não melhorará as condições daqueles que escaparão. Parece que a linha de demarcação entre esses dois períodos e tipos de guerra será o cumprimento do tempo dos gentios, quando o Espírito do Senhor se retirar completamente das nações gentias, porque ele disse, mais tarde, quando o Senhor tiver descoberto o seu braço com sinais, com grandes maravilhas e com maravilhas surpreendentes, pela instrumentalidade de seus servos, os 70, e pela instrumentalidade das igrejas que serão edificadas, e as nações e reinos da terra foram fiel e totalmente advertidos, e o Senhor terá cumprido todas as coisas escritas no livro de Mórmon, e as outras revelações concernentes à pregação do Evangelho às nações dos gentios e às nações de Israel, e mais tarde o Espírito de Deus sairá completamente dessas nações gentias e as deixará em paz. Então eles encontrarão outra ocupação em vez de guerra contra os santos que habitam entre eles. Em vez de levantar a espada e lutar contra o Cordeiro de Deus, porque então a guerra começará com fervor, e uma guerra como essa provavelmente nunca foi concebida no coração dos homens de nosso tempo. Não haverá nação dos gentios na face de todo o mundo que não esteja envolvida em guerra violenta, mas apenas o reino dos santos dos últimos dias. Eles estarão lutando um contra o outro. Durante esta segunda fase da guerra, que poderia ser chamada a guerra da destruição completa, a maioria dos santos justos não permanecerá entre as nações gentias, mas se reunirá nela, Sião, de todas as nações sob o céu. Uma análise cuidadosa da explicação feita por Cristo no Pérola de Ótimo Preço sobre os eventos que virão nos últimos dias mostrarão que ele reconheceu esses dois períodos de guerra e se diferenciou entre eles. Depois de avisar seus discípulos da iminente destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo, ele começou a explicar os eventos que precederão sua segunda vinda. Ele falou de falsos cristos e falsos profetas que se levantaram para enganar até os 14 eles mesmos escolhidos, e depois falou do período das guerras preparatórias. Eis que eu digo estas coisas para o bem dos eleitos. Você também ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Tem cuidado de não estar perturbado,
pois o que eu lhe disse acontecerá, mas ainda não é o fim. Ele os advertiu que durante esse período seriam dados relatos falsos sobre sua vinda e os advertiu que eles não deveriam aceitar tais relatos. Ele lhes disse que quando ele viesse, sua vinda seria visível para toda a terra. Após esse aviso, ele começou a falar da segunda era da guerra, guerras de destruição completa. Suas palavras destacam as características deste último período. A congregação dos membros previu o oceano das nações da terra. Meus escolhidos serão reunidos das 4 extremidades da terra. Então o Senhor, profetizando a segunda época de guerras, também predisse as pragas e a destruição que se derramará quando os tempos dos gentios forem cumpridos, e isso será uma característica das guerras de completa destruição. Eis que eu digo estas coisas para o bem dos meus escolhidos, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. É mencionada a grande iniquidade que resultará na retirada de missionários e membros das terras gentias, porque o Senhor disse que por causa da iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará. Nefe também contrastou esses dois tempos de guerra quando comentou as profecias de Isaías. Ele se referiu ao tempo da guerra preparatória como o período em que Deus, o Senhor, continuará a mostrar seu braço aos olhos de todas as nações, realizando seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Este período de pregação, como ele fez anteriormente, será marcado por nações que lutarão contra Israel e perseguirão a igreja. Então ele se referiu ao segundo estágio da guerra ou ao período de completa destruição, em que a casa de Israel será libertada do cativeiro e as nações que fizeram guerra contra os santos guerrearão entre si com a espada de suas próprias mãos. Descerá sobre a própria cabeça e embebedarão o próprio sangue. Eles se virarão um contra o outro e cairão na cova que cavaram para prender o povo do Senhor. Todos aqueles que lutaram contra Sião serão destruídos. Os Estados Unidos são alertados sobre conflitos durante o período das guerras preparatórias. Terceira Guerra Mundial. Várias profecias faladas pelo profeta Joseph foram registradas tratando de uma futura guerra de dimensões mundiais. Esta guerra, de acordo com as evidências que serão citadas, ocorrerá durante o período das guerras preparatórias, antes do cumprimento dos tempos dos gentios e antes do período das guerras de destruição total. Mosiah Hancock, filho de um bom amigo e um dos guardiões da pessoa de Joseph Smith, registrou uma importante profecia como tendo sido declarada pelo profeta. Segundo seu diário pessoal, essa profecia foi declarada no dia seguinte a Joseph fazer seu discurso final à Legião de Nauvoo, quarta-feira, 19 de junho de 1844, 8 dias antes de seu martírio. Depois de contar como o profeta falou de um mapa do Ocidente e previu a rota que os santos seguiriam em seu êxodo para o Oeste, Hancock registra essas palavras de Joseph Smith endereçadas a ele, que haverá 2 grandes partidos políticos neste país. Um será nomeado republicano e outro democrata. Essas 2 partes começaram a guerra e dentro dessas 2 partes outra festa será lançada, que será o Partido Americano Independente. Os Estados Unidos gastarão suas forças e ativos em guerra em países estrangeiros até que outras nações digam, vamos relatar as terras dos Estados Unidos. Então o povo dos Estados Unidos se unirá e jurará pelo sangue de seus antepassados, que suas terras não serão divididas. Então o país entrará em guerra e lutará até que metade do exército dos Estados Unidos conceda, e o resto continuará lutando. Ele continuará até que eles sejam muito destituídos e desencorajados, e ao ponto de ceder, quando a juventude das montanhas se apressará a tempo de salvar o exército americano da ruína e derrota. Y. 5 Eles dirão: irmãos, estamos contentes que você veio, dê-nos, a partir de agora, homens que possam falar com Deus. Então você terá amigos, mas você terá que salvar o país quando, por assim dizer, sua liberdade for sustentada por um único fio de cabelo. À luz dos eventos recentes, parece que os poderes que atacarão os Estados Unidos depois que esta nação gastou sua força em guerras estrangeiras serão os poderes comunistas sob a liderança da Rússia. Em sua pregação na Conferência de 7 de outubro de 1961, Eder Ezra Taft Benson falou dos perigos do comunismo e nos alertou sobre o grande perigo para os Estados Unidos imposto por essa força. Ele falou de uma tentativa comunista de derrubar a Constituição dos Estados Unidos e falou de uma profecia semelhante à profecia registrada por Mosiah Hancock citada acima. Quanto aos Estados Unidos, o Senhor revelou que sua maior ameaça seria uma enorme combinação secreta mundial que não apenas ameaçaria os Estados Unidos, mas procuraria derrubar a liberdade de todas as terras, nações e países. Quanto ao ataque aos Estados Unidos,
O Senhor disse ao profeta que haveria uma tentativa de derrubar o país destruindo a Constituição. Joseph Smith previu que chegaria o dia em que a Constituição seria suspensa, por assim dizer, por um fio, e naquele momento esse povo avançaria para salvá-lo da ameaça de destruição. É minha convicção que os herdeiros de Israel, bem espalhados por todo o país, se encontrarão com sucesso neste momento crucial para os justos de nosso país e fornecerão o equilíbrio de forças necessário para salvar as instituições do governo constitucional. Os profetas de nossos dias nos advertiram continuamente dessas ameaças internas, que nosso maior perigo do socialismo comunista se encontra em nosso país. Como a primeira presidência observou em uma declaração assinada em 1936, se continuarmos a apoiar o comunismo por não torná-lo um ato de traição, nossa terra será destruída, pois o Senhor disse que qualquer nação que apoia essas combinações secretas de poder e lucro até que se espalhem por toda a nação, eis que serão destruídas. O Senhor declarou que antes da segunda vinda de Cristo, será necessário destruir as obras secretas das trevas para preservar a terra de Sião, as Américas. A conspiração secreta do mundo que surgiu em nossos dias para cumprir essas profecias é facilmente identificada. Como o profeta e o Elder Benson apontaram acima, essa guerra chegará a um fim repentino e aparentemente milagroso pela instrumentalidade dos membros da igreja. Presidente McKay, falando em uma assembleia devocional na Universidade Brigham Young em maio de 1960, também aludiu a uma derrubada milagrosa do comunismo, a Rússia emaranhada com o comunismo. Uma nova liberdade religiosa tem que vir. Deus governará isso, porque essas pessoas terão que ouvir a verdade em sua simplicidade. Certamente há muito que a igreja pode fazer nos tempos vindouros. Esdras Taft Benson, em seu recente discurso na conferência, citou o presidente McKay como tendo dito: os homens serão livres. Eu esperei 20 anos pela destruição do sistema russo. Nele não há liberdade, e mais cedo ou mais tarde o povo se levantará contra ele. Eles não podem se opor aos fundamentos da civilização e de Deus. Eles não podem esmagar seu povo para sempre. Os homens serão livres. Joseph Smith fez várias advertências proféticas sobre o perigo de um ataque dos países comunistas. Em uma profecia, ele alertou para um possível ataque dos chineses que estão sob domínio comunista. Ele disse que existe uma terra além das montanhas rochosas que será invadida pelos pagãos chineses se eles não tomarem muito cuidado e proteção. Ezra Taft Benson repetiu essa advertência na Conferência Geral em 9 de outubro de 1960, quando disse que há poucas dúvidas de que os líderes da China Vermelha veem a guerra como inevitável e esperem apenas o momento certo para atacar. 16 Duas outras declarações proféticas atribuídas a Joseph Smith parecem esclarecer a questão de uma possível guerra com a Rússia. O primeiro trata daqueles com quem eles serão aliados contra esse país. O Senhor tomou o melhor sangue das nações e o implantou nas pequenas ilhas que hoje são chamadas Inglaterra e Grã-Bretanha, e lhes deu grande poder entre as nações por 1000 anos e seu poder continuará, para que eles possam manter o equilíbrio de poder e proibir a Rússia de usurpar seu poder sobre o mundo inteiro. A Inglaterra e a França agora são inimigos amargos, mas serão aliados e se unirão para proibir a Rússia de conquistar o mundo. A outra profecia foi declarada pelo profeta ao pai do presidente Taylor. Depois de prever a guerra entre os Estados Unidos e o México, e também a guerra entre os estados, José comentou que quando o grande urso põe sua garra no leão, a cena climática não está longe. Como o urso é um símbolo da Rússia e o leão é um símbolo da Inglaterra, isso parece ser uma alusão profética a um ataque ou perseguição da Inglaterra pela Rússia. Parece ter aplicação em contexto à mão. 4 pontos lógicos parecem estabelecer a queda do comunismo durante o período da Guerra Preparatória, antes do início do período de guerras de completa destruição. Primeiro, declarações de várias autoridades gerais indicam que após o colapso da Rússia, os missionários penetrarão nessa área e pregarão o evangelho lá. A declaração do presidente McKay citada acima deve ser lembrada neste contexto. Uma nova liberdade religiosa tem que vir. Deus dominará o comunismo, porque essas pessoas terão que ouvir a verdade, e a verdade em sua simplicidade. Na realidade há muito a ser feito para a igreja nos tempos vindouros. Segundo, uma intensa perseguição religiosa é profetizada contra a igreja na Rússia. No entanto, na era das guerras de destruição completa, a igreja será ignorada à medida que seus inimigos se enfrentam. Orson Pratt disse mesmo na Rússia, o lugar onde ele quase seria condenado à morte se tentasse importar uma obra impressa de natureza religiosa. Naquele país, onde não é permitido espalhar a Bíblia sem ser impedido,
cuja religião é estabelecida por lei, naquele país, o Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado. Sim, a Igreja dos Santos deve ser estabelecida lá, e uma vez estabelecidos, eles devem se reunir ali em multidões, como em outras nações, para lutar contra ela. Terceiro, Melvin J. Ballard, em uma pregação na Conferência de abril de 1930, disse que o Evangelho seria trazido para a Rússia em breve e relatou esse trabalho a derrubada por Deus de um governo despótico lá, que é outra característica das guerras. Escolas secundárias, também tenho certeza de que Deus está fazendo sua manobra na Rússia. Por mais perturbados que pareçamos com a tirania e a opressão que hoje se montam contra a religião naquela terra, isso não é algo novo, porque essa é a norma há gerações. Mas também vejo Deus se movendo para preparar o caminho para outros eventos futuros. O campo que, inadvertidamente, ficou selvagem, deve ser arado, podado e preparado para novas sementes. Então na Rússia. Pode parecer terrível para nós, mas Deus está quebrando e destruindo a velha ordem das coisas. E o processo será o cumprimento dos propósitos de Deus em um tempo muito curto, o que de outra forma poderia levar gerações. Mas essas pessoas voltarão, porque testifico que existem milhares do sangue de Israel naquele país, e Deus está preparando o caminho para elas. Quarto, veremos em um capítulo posterior que o cumprimento do tempo dos gentios, a linha de demarcação entre as duas épocas de guerra, começará no início de uma guerra interna nos Estados Unidos. Nesta guerra interna, a anarquia prevalecerá e os governos dos estados e do governo federal entrarão em colapso completamente, juntamente com todas as suas forças defensivas. Somente os santos que se reunirão nas montanhas evitarão essa luta. O cumprimento das profecias referentes à guerra com a Rússia deve preceder a guerra civil nos Estados Unidos porque depois disso 17 guerra interna, não haverá governo americano para se opor ao comunismo. Sumário: este capítulo tratou dos seguintes eventos cronológicos. 1. Há um período de guerras preparatórias, que começaram com a rebelião da Carolina do Sul em 1861. O objetivo deste período de guerra é a derrubada de governos despóticos que proíbem a pregação do Evangelho. Está atualmente em processo e continuará indefinidamente até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Os escravos se levantarão contra seus senhores. Aparentemente, isso está no processo de atualmente cumprido. Os Estados Unidos desperdiçaram suas forças e bens em guerra em países estrangeiros. Os estados serão atacados por outras nações, aparentemente a Rússia e seus aliados, e travarão uma guerra. Seu evangelho será levado para a Rússia e outros países onde a palavra ainda não penetrou. De quando mais e mais países se tornam receptivos aos esforços missionários da Igreja, os missionários farão convertidos neles. Esses convertidos será instruído para fique nesses países. Lá eles sofrerão vários graus de perseguição por causa de suas crenças religiosas. 2. Haverá um período de terríveis guerras destrutivas. Ao tempo dos gentios será cumprido. Por causa da iniquidade dos gentios, os missionários serão removidos dentre eles. A hora do cumprimento dos tempos dos gentios é a hora em que o julgamento de Deus sobre pragas, fomes, pestilências, terremotos, aguaceiros violentos etc. começará a eliminar os ímpios da terra com uma violência cada vez maior. Os convertidos e membros da igreja que moram em outros países serão notificados e instruídos a vir a Sião na América, quando os tempos dos gentios forem cumpridos. Se uma guerra interna enfurecerá os Estados Unidos, causando a queda do governo nacional e estadual. Haverá uma guerra ou guerras mundiais de terrível destruição, que destruirão para o mundo dos gentios. Na maior parte, os santos escaparão do impacto dessa guerra. Os pontos mencionados na segunda divisão deste resumo serão discutidos em detalhes nos próximos capítulos.